Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para a gente poder conversar nesta terça-feira. É só mandar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e com a câmera do seu celular apontada aqui para este QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode mandar um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na sexta reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei que cria o Banco Municipal de Fraldas e determina o fornecimento gratuito a pessoas com deficiência. Câmara também aprova, em turno único de votação, projeto de resolução da mesa diretora que cria o Câmara Educa, com visitas guiadas ao Legislativo e conteúdo pedagógico adequado às diferentes faixas etárias. Vereador Rubens Gás questiona a Prefeitura sobre a contratação de acompanhantes escolares especializados nos casos de comprovada necessidade a pessoa com transtorno do espectro autista. E o quadro Na Ponta do Lápis ajuda as pessoas a renegociarem com os planos de saúde. E olha só, nós estamos no mês Fevereiro Violeta com ações realizadas para a erradicação do analfabetismo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, de dezembro de 2023, Campinas tem 14.746 pessoas sem alfabetização. Por isso, a nossa equipe está na Praça da Concórdia, lá no distrito do Campo Grande, que está com ações de busca ativa. A repórter Luana Galiza vai nos contar sobre o trabalho que está sendo realizado. Então, Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Ao Vivo. E assim, Gabriel, eu estava aqui ainda agora, vocês estão vendo esse todo aqui atrás, faz parte da campanha. As pessoas estão em busca de adultos, idosos que não tiveram a oportunidade de ter um estudo, uma profissão. Inclusive, ainda agora eu vi pessoas mesmo jovens de 20, 25 anos vindo perguntar o que era e eles nem imaginavam que eles podem ainda ter a oportunidade de ter essa profissão. E para falar um pouquinho mais com a gente vai entrevistar o José Batista de Carvalho Filho, que é gerente de educação de jovens adultos e idosos do EJA, anos iniciais da FUMEC. Melhor pessoa não há para poder falar sobre as inscrições, sobre as metodologias e os cursos. Agora, uma curiosidade, o porquê da cor violeta, José Batista? A cor violeta, ela significa prosperidade, liberdade e respeito. Então, com base nesses três princípios, aí toda a campanha do Fevereiro Violeta, ela é construída levando em consideração esses princípios. Principalmente o respeito, né? O fato de você estar dando aulas e instruindo pessoas que não tiveram oportunidade de poder ler, poder fazer um curso, é um respeito. Exatamente, porque são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade própria, segundo a LDB, e aí essas pessoas, elas de uma certa forma ficam à margem da sociedade. E quando elas vêm para a FUMEC oferece todo um aparato de considerar a realidade daquela pessoa, a partir da experiência de vida, a partir da realidade dela, é que o ensino é projetado e todo o trabalho é organizado para que realmente ela possa aprender a ler e escrever. Vocês estão aqui na Praça da Concórdia desde sábado. Vocês fizeram uma ação aqui com os alunos, né, já participantes do ensino inicial, do ensino médio. Como que foi essas ações?
Na verdade, as ações do Fevereiro Violeta elas estão ocorrendo de várias formas por toda a cidade. Especificamente aqui no Campo Grande, na Praça Concórdia, sábado nós tivemos um movimento com muitos alunos, muitos professores. Aliás, todos os professores que lecionam aqui na região do Campo Grande, as diretoras educacionais e a população em si, exatamente para poder divulgar essa realidade do analfabetismo em Campinas e quais são as ações que estão sendo feitas para que nós possamos caminhar nessa linha da erradicação do analfabetismo de Campinas. E foi um movimento muito bom, as pessoas estavam motivadas, já vários alunos fizeram matrícula também e a campanha se estende. José Batista, tem limite de idade? Como que funciona? Porque às vezes a pessoa pode ter 25 anos, não ser alfabetizada, até um senhor de 80 anos que tem uma certa dificuldade. Como que funciona isso de faixa etária para poder explicar para os telespectadores? Na verdade, qualquer pessoa acima de 15 anos ou com 15 anos ou mais, aí não importa se tem 80, se tenha 100, se tenha mais de 100 anos, nós temos alunos que têm mais de 90 anos. Já tivemos alunos formando com próximo dos 100 anos. Então não importa a idade. Aliás, o maior público da FUMEC são idosos. E são oferecidos aqui o EJA nos anos iniciais, que vai do 1º ano ao 5º ano, e o EJA anos finais, do 6º ao 9º ano. Como que funciona a metodologia de ensino? A metodologia de ensino dos anos iniciais, primeiro o aluno, ele se apresenta, que ele não sabe ler e escrever, ele passa por uma entrevista, por um diagnóstico inicial. A partir do momento que ele foi entrevistado, aí o professor ou a professora, com a aprovação da diretora, vai encaixá-lo em uma turma. Com relação à metodologia, os alunos têm aula de segunda a sexta, seja manhã, tarde ou noite, depende do local e horário que ele escolher. São 86 locais que estão espalhados na cidade. E o professor, ele divide em grupos dentro da própria sala de aula. Vamos supor, uma sala que tem aí 15 alunos. Ele pega aqueles que estão no mesmo nível, forma um grupo, depois é chamado agrupamento. E a partir do conhecimento e da experiência de vida que o aluno traz para a sala de aula, é a partir daí que o professor desenvolve a sua metodologia de ensino dos anos iniciais e mais especificamente no português e na matemática. Então, a metodologia é de acordo com a necessidade ali do aluno que ele apresenta. E não existe repetição de ano. Sempre partindo da experiência e do conhecimento do aluno. A experiência de vida é algo assim fantástico para poder desenvolver essa metodologia. Essa questão da repetição, ela tem um conceito diferente dentro da FUMEC. Porque os alunos, eles ficam em média 3 anos, mas nós temos alunos que aprendem a ler e escrever e que são alfabetizados nos anos iniciais em 6 meses. Depende muito do ritmo do aluno, outros demoram um pouco mais. Eu acredito que, assim, uma das grandes dificuldades, até mesmo antigamente, né, que as pessoas começavam a trabalhar muito cedo devido às necessidades, eles largavam os estudos. Não chegaram a terminar. Então eles vão procurar o EJA. Como que funciona isso de horário de aula? Tem vaga de manhã, tarde, noite? Outra coisa, questão de deslocamento, que também é um grande fator aí para as pessoas até abandonarem os cursos. Vocês estão abrindo as portas, porque eu sei que o curso da FUMEC é gratuito para a galera. Tem passe escolar, né, no caso, para poder fazer os translados, uniforme, lanche, e também a pessoa não precisa se preocupar com o material escolar que vocês dão um kit, vocês oferecem o kit para a pessoa estar estudando. Isso, exatamente. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, o aluno que se encaixa nos anos iniciais, ele vai fazer parte da EJA 1, que é a EJA anos iniciais. O aluno que já concluiu os anos iniciais, nós encaminhamos ele para a Secretaria Municipal de Educação para ele cursar os anos finais. E tem aqueles que também estão aí nessa etapa dos anos finais, ou já concluíram o ensino fundamental, que buscam aí um curso de qualificação profissional. Aí nós encaminhamos para o CEPROCAMP. Aquele que busca reforço, a FUMEC também tem um programa chamado Consolidando a Escolaridade,
para reforçar a sua aprendizagem em português e matemática. E todo o suporte, todo o aparato que o aluno precisa, inclusive no encaminhamento a outros órgãos da política pública municipal, órgãos intersetoriais, a FUMEC também dá esse apoio, além dos benefícios que você acabou de mencionar. Então as pessoas que já estudaram e esqueceram, elas podem ter a oportunidade de ter aquele reforço para poder refrescar a memória e até ter a profissão nos cursos, né, que a Seprocamp, os cursos profissionalizantes gratuitos também, que a Seprocamp oferece aqui na cidade de Campinas. Isso, exatamente. Os professores, eles recebem formação específica para trabalhar com diferentes estratégias de acordo com a realidade do aluno, com a capacidade que ele tem de aprendizagem, buscando no processo a entender como que esse aluno, qual a melhor maneira desse aluno aprender. E também quais são os objetivos de vida, porque a FUMEC também trabalha dentro do projeto de vida do aluno. Uma vez que ele não teve a oportunidade, é muito importante que esse aluno ele tenha um atrativo, que ele esteja motivado, e essa motivação nós já procuramos detectar na entrevista ou no diagnóstico inicial, para que o aluno ele não somente venha para a FUMEC, mas para que ele permaneça na FUMEC até atingir o seu objetivo. Então, José Batista, convido o pessoal aqui do Distrito do Campo Grande a estar vindo aqui o último dia aqui do painel, né, da busca dessas pessoas até às 6 da tarde. Convido o pessoal de casa para poder estar vindo. Ai, que ótimo! Você que está nos assistindo pela TV Câmara, não deixe, e mora aqui na região do Campo Grande, não deixe de vir aqui hoje até às 18 horas, que nós temos alunos que vêm até a tenda, são recepcionados pelo nosso pessoal, pela nossa equipe, e já sai daqui com a matrícula fechada. Veio hoje, já começa a estudar amanhã. É assim que está funcionando. E nós temos outros locais também. E pelo visto, ontem que eu estava ouvindo aqui uma fofoca aqui em off, veio aqui pessoas ontem, né, e começaram a estudar ontem mesmo. Vieram aqui, fizeram a inscrição, foram até o distrito, a base da FUMEC, que tem aqui, são 5 distritos, né? São cinco sedes. É. E já começou a estudar. Sim, foi impressionante que a diretora Alessandra colocou, que vieram 3 candidatos procurar informação. Ele já havia passado por essa fase dos anos iniciais. Então ele falou, não, eu vou para o Consolidando a Escolaridade, que é o reforço português e matemática. Os outros 2 não sabiam ler e escrever, já foram matriculados em EJA anos iniciais. José Batista, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de todos aqui da FUMEC. A gente que agradece. Caso você esteja em outra região, é só ligar no telefone 3519 4300, que o nosso pessoal vai encaminhá-lo para uma sala, não importa qual seja a região de Campinas que você mora. Eu que agradeço. Muito obrigada. E para você aí de casa, hoje fica aqui aberto até às 6 da tarde, a turma está aqui colhendo todas as informações para poder encaminhar as pessoas para estudar. E amanhã o evento também vai continuar na Vila Georgina, no dia 28 e 29 agora, quarta e quinta, a partir das 9 da manhã até às 6 da tarde, na Praça José Benelli. E também vai encerrar toda essa campanha no dia 1 e 2 de março, na Praça João da Cruz Prates, no Monte Cristo. Tem mais alguma dúvida? É só ligar no telefone de informações da FUMEC no 3519 4300. É com você, Gabriel. Ação importante, e esse telefone até pouco tempo estava aqui na sua tela, então você que conhece alguém que já passou da idade da grade curricular, faça essa ligação, porque a gente sabe que muitas pessoas ficam com vergonha, acham que não tem mais idade para estudar, mas você viu aí, importantíssima esta ação. Quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza e a disponibilidade do tempo e o conteúdo que foi passado aqui pelo José Batista de Carvalho Filho, o professor Batista, que é gerente de educação de jovens, adultos e idosos do EJA, anos iniciais da FUMEC, por essas informações. Você que está nos acompanhando também pode acompanhar sobre este assunto, o Fevereiro Violeta, né? Ações contra o analfabetismo,
no nosso Questão de Ordem. Durante este mês, nós tivemos ao vivo Questão de Ordem e ele está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. É só você ir lá, youtube.com/TV Câmara Campinas. Aí você vai na lupa ali na busca e digita Questão de Ordem Fevereiro Violeta. Você já encontra o programa com o professor Batista, com os vereadores Gustavo Peta, Guida Calisto, com ações importantes do que o município precisa ser feito, e você que está nos acompanhando, que às vezes conhece alguém ou que está nesta situação, já passou dos 16, 17 anos, mas ainda não sabe ler e escrever, tem oportunidade aqui para a cidade de Campinas através do EJA, deste ensino que você consegue então retomar para você ter condições no mercado de trabalho, melhor a autoestima da pessoa. Então é muito importante esta questão no combate ao analfabetismo, já que quase 15 mil pessoas não sabem ler e escrever na cidade de Campinas acima dos 16 anos. Bom, meio-dia mais 16 minutos, a gente continua aqui com as notícias da Metrópole, porque um companheiro de vida de todos nós merece um dia para chamar de seu, né? Hoje, 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático. E não se engane, viu? Ele ainda é essencial para o aprendizado escolar, como a gente vai ver nesta reportagem. Alguns especialistas acreditam que o livro didático surgiu como uma extensão dos ensinamentos bíblicos. Outros destacam que no final do século XV, os próprios estudantes confeccionavam seus cadernos de estudos. No Brasil, os livros começaram a ganhar força com a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1929, mas somente em 1934 que o governo de Vargas começa a elaborar um dicionário nacional e uma enciclopédia, além de aumentar o número de bibliotecas. Nascia, então, um protótipo do que viria a ser o livro didático. O material didático ele é um apoio, um subsídio, é a fonte primária, né, de recursos para os alunos terem o contato com o conteúdo, para eles aprenderem o que é uma pesquisa inicial. E não é só importância para os alunos, mas também para o professor. Para o professor, o material didático ele é o norteador da produção da aula. E para os alunos, ele complementa a aula, né, que o professor deu, que o professor preparou, sempre com base no material didático. O material ajuda a nortear o ensino pedagógico. A gente tem todo um planejamento inicial, um cronograma inicial de quais os assuntos serão trabalhados em cada ano, em cada período, então, do ensino médio, do ensino fundamental, para que a gente garanta uma educação mais uniforme possível a todos os estudantes. Nem os avanços tecnológicos tiram o papel do livro didático. Eles se complementam, né? A gente tem uma grande dualidade hoje da necessidade de inserir a tecnologia no ambiente escolar, mas a gente ainda, né, por pesquisa, a gente sabe que o manual ainda é importante, que a gente precisa, né, do escrever, a gente precisa ainda do material físico para complementar outras habilidades que a tecnologia ela não agrega, mas que a tecnologia, junto do material didático, complementa o ensino e torna tudo muito mais rico, tudo mais palpável no ensino e na aprendizagem. E não se engane, os alunos fazem uso sim do livro didático. Ah, fazem. Eles fazem e sempre muito orientados pelo professor. Então, a figura do professor tem um papel motivador ali no uso, né, do material didático, tanto em sala de aula, como também solicitando que o estudo seja feito em casa, com o uso do material didático, sempre priorizando o material que eles têm. Bom, o livro didático, ele é essa maneira da gente conseguir aprofundar aquilo que o professor fala na sala de aula e a gente conseguir entender um pouco mais sobre coisas que, às vezes, por algum motivo, ele não consegue falar, não dá tempo, sem contar que ele é um material que a gente consegue sempre consultar. Então, se você tiver com alguma dúvida, se você estiver estudando para a prova, por exemplo, você não tem o professor lá, mas você tem o que o livro, você tem o que o professor falou escrito do livro. Então, você consegue consultar isso. E o livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos. E para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula.
Os recursos multimídia complementam o aprendizado. As videoaulas, né, os outros recursos tecnológicos como materiais complementares àquilo que o livro mostra. O Dia Nacional do Livro Didático se comemora todos os anos no dia 27 de fevereiro no Brasil. A data homenageia uma das principais ferramentas na formação educacional dos alunos, mesmo na era digital. Para mim é muito importante porque os professores utilizam muito em aula e o nosso livro ele é dividido entre aplicando conhecimentos e consolidando saberes, que é muito interessante porque os professores eles fazem vários exercícios que ajudam muito a consolidar nossa teoria que a gente já aprende em sala e aí a gente consegue entender melhor o assunto e identificar o que a gente está com dúvida. E também serve para quem quer ir mais fundo nos estudos. O livro didático, para mim, ele é muito importante também para o aprofundamento dos conteúdos e para a resolução de exercícios também, porque o livro didático ele possui exercícios complementares, tanto de vestibulares quanto feitos pelos professores, que fazem você colocar na prática aquilo que foi dito na aula. Eu uso quase todo dia quando eu vou estudar à tarde, porque acho muito interessante revisar toda a teoria, além do que o professor falou, porque a gente vê um outro ponto de vista, né? Mesmo que muitos deles escrevam o próprio livro. No caso da Thalita, que escreveu a apostila de biologia, a sala de aula fez toda a diferença. O livro, quando ele é criado com base no formato de uma aula mesmo, né? Então, de várias perguntas, enquanto eu criava o livro, eu lembrava de dúvidas que os alunos tinham. Então, de onde você vai explicar melhor, onde você vai detalhar melhor um determinado tópico, porque você lembra da vivência de sala de aula, né? Então, parabéns ao homenageado, que não deverá sair de cena tão cedo. Ah, certamente. Cada vez mais agregando outros recursos, mas o livro físico ele tem a sua importância, sim, com toda certeza. O livro didático está lá toda hora e do lado um marca-texto. Qualquer coisa que eu vou lá, eu grifo e falo, isso aqui é importante. Livros didáticos importantíssimos e os professores são fundamentais. Olha só, desde o início de janeiro, estudantes e professores da rede pública e particular podem solicitar o passe livre escolar e a meia tarifa da MTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos. Os interessados precisam acessar o site da empresa, preencher o formulário, enviar documentos digitalizados e realizar o pagamento de uma taxa. O bilhete único escolar, também chamado de passe escolar, pode ser utilizado pelos estudantes dos ensinos fundamental, médio e cursos técnicos da rede pública e particular. O benefício é oferecido para os alunos que residem na cidade a mais de 1.000 metros do estabelecimento de ensino. Existem as possibilidades do meia tarifa, que qualquer aluno tem direito, e o passe livre em algumas situações. Todo aluno que tem FIES, ProUni ou alguma bolsa do governo já automaticamente tem direito ao benefício do passe livre. E os alunos que são de baixa renda, comprovadamente de baixa renda, né, através de documentação, também têm direito ao passe livre. Segundo a responsável pelo passe escolar na RMC, a região metropolitana de Campinas, o estudante que não tiver direito à gratuidade total pode solicitar a meia tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. O passe escolar é pessoal e intransferível. Mas engana-se quem acha que o benefício é só para os alunos. Ele também vale para os professores. Professores também, mas professores tanto na rede pública como na privada, sempre meia tarifa, sempre 50% da tarifa do ônibus, da tarifa daquela linha que ele vai usar. Para quem já teve a solicitação aprovada pela EMTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos, as vendas dos créditos eletrônicos da cota meia tarifa e da utilização da cota do passe livre escolar foram iniciadas em 1º de fevereiro. Neste ano, a liberação do banco de dados para as escolas atualizarem o cadastro de estudantes e professores no portal Parceiros da EMTU ocorreu em 2 de janeiro.
A partir do dia 8 de janeiro, estudantes e professores puderam preencher os formulários de solicitação de passe escolar no site da EMTU. O benefício inicia com a inclusão feita pela escola desse aluno no portal que é linkado Escola EMTU. Então, a escola insere os dados desse aluno no nosso sistema e, a partir daí, o aluno com o seu CPF acessa o site e preenche a requisição. Ela é 100% online. Ele complementa os dados que a escola inseriu em termos de endereço, composição familiar, principalmente quando é de família de baixa renda, vem toda a composição familiar. E aí ele anexa os documentos, paga a tarifa, né, de R$ 26,60, que é cobrado anualmente, e aí ele aguarda, tudo acompanhado pelo site. E é preciso ficar atento porque o passe livre deve ser renovado anualmente. Ele só vale para o ano vigente. Alguns alunos têm uma dúvida assim, eu fiz em outubro, vai valer até outubro do ano seguinte. Não é assim. Independente do mês, ele só vale para o ano vigente. Mesmo que ele tenha feito no meio do ano, no ano seguinte, se ele for usar em janeiro, ele tem que refazer o benefício. Já para a meia tarifa, a regra é diferente. Como o passe meia tarifa, o aluno compra os créditos pagando 50%, se sobra crédito de um ano para o outro, enquanto tem crédito no cartão, ele pode usar. Em 2023, foram emitidos pela EMTU um total de 4.290 passes escolares, incluindo o passe livre e a meia tarifa. O atraso do passe escolar pode ocorrer caso haja reprovação dos documentos enviados no site da EMTU e se os dados preenchidos no formulário estiverem diferentes ao da escola. Por isso, é orientado aos estudantes e professores que acessem a página do passe escolar, na opção Acompanhe, para verificar se há alguma documentação incorreta. E a gente até, inclusive, pede para os alunos tomarem bastante cuidado na leitura do manual, que é um manual bem autoexplicativo, eu diria até que ele é lúdico. Então, se o aluno olhar todos os pré-requisitos, se olhar toda a documentação correta que tem que ser enviada, é muito fácil de enviar. A página é www.emtu.sp.gov.br. Numa barra azul está escrito passe escolar, ele vai escolher a região dele, no caso Campinas, né, porque a gente atende outras regiões, ele escolhe no mapinha, coloca o CPF no requisite aqui, e aí é meio que automática essa página, ela já vai abrindo, conforme ele vai preenchendo, a página já vai abrindo os próximos passos, é bem fácil de fazer. Quando toda a documentação estiver correta, a EMTU aprova o benefício do passe em até 10 dias úteis, após o pagamento do boleto. Se ainda ficou com dúvidas ou quer mais informações, anote o telefone para contato. 3736-5700 e pede para falar no setor de passe escolar. E só lembrando que se houver alguma documentação incorreta no sistema, reinicia o prazo de 10 dias úteis para esta análise. Em caso de dúvidas, os interessados então devem entrar em contato. Reforço aqui o telefone 19 ao DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 3736-5700. Bom, vamos agora com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 6ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo o substitutivo total ao projeto de lei que cria o Banco Municipal de Fraldas Descartáveis Infantis e Geriátricas, destinado a atender pessoas carentes com paralisia cerebral, autismo ou deficiências física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla que causem incontinência urinária ou fecal. Originalmente de autoria do vereador Eduardo Magoga, após a primeira análise, a proposta também foi subscrita pelos parlamentares Rodrigo da Farmadique, Luiz Cirilo, Zé Carlos, Igor Diego, Marrom Cunha e Felipe Marques. O vereador Eduardo Magoga conta como surgiu a iniciativa. E aí nós percebemos que na cidade de Campinas nós tínhamos muitas ações nas justiças pleiteando essas fraldas descartáveis, mas que era muito difícil, você ainda tinha que gastar com advogado para ver se você tinha direito.
E quando eu fui ver o custo da judicialização dessas fraudas e desses processos, em 2021 não passou de 22 mil reais. Ou seja, muito pouco, né? Aí fizemos uma estimativa de custo. Se a gente quadriplicasse isso daí para 2022, o gasto seria de 112 mil para você atender 4 vezes mais o número de pessoas. Então, fiz o projeto em 2021. Quando o Rodrigo da Farmadic viu o projeto, ele também quis participar desse projeto. Nós desenvolvemos com as duas equipes e se tornou aí o substitutivo, onde convidamos todos os nossos colegas parlamentares a assinar junto com a gente esse projeto, porque eu tenho certeza que é difícil você encontrar uma pessoa que não conhece alguém que precisa de usar fralda nesses momentos aí e nessas situações acamada e com dificuldade na saúde. O projeto estabelece banco de fraldas com vários modelos de captação e, se virar lei, deverá ser regulamentado pela Prefeitura. O projeto ele vem com algumas regrinhas, né? Então são várias, mas eu acredito que quantidade, essas coisas, é a prescrição médica, né, que vai dizer o quanto que aquele paciente precisa. Mas o importante é que a gente tenha esse banco municipal de fraldas disponível na nossa cidade. A gente fez questão de deixar no projeto a oportunidade de doações de empresa, doações de instituições, recebimentos de emendas parlamentares, tanto federal, estadual e municipal, parcerias com programas do governo estadual e federal, enfim. Colocamos muitos itens no projeto para que esse banco municipal de fraldas sempre seja alimentado por várias vias aqui na nossa cidade. Lembrando que, aprovado em 2 análises em plenário, a proposição agora segue para a sanção do prefeito Dário Saad para tornar lei municipal. E olha só, também foi aprovado na noite desta segunda-feira, em turno único de votação, o projeto de resolução da mesa diretora que cria o Câmara Educa. Por meio de visitas guiadas ao Legislativo e com conteúdo pedagógico adequado às diferentes faixas etárias, o programa tem como objetivo promover a cidadania e contribuir com a formação política dos participantes. Ele reúne sobre um guarda-chuva todas as ações que a Câmara desenvolve para receber as escolas que vêm conhecer o Poder Legislativo. Havia já iniciativas isoladas de escolas desde educação infantil, ensino fundamental, médio e até universidades que vêm à Câmara e são recepcionadas aqui pela nossa equipe de servidores para conhecer o funcionamento da Câmara, o papel do Poder Legislativo, entender o trabalho dos vereadores. Então, por uma iniciativa da Elecamp, né, em parceria também com a diretoria de comunicação, com a equipe do cerimonial, resolvemos sistematizar essas visitas. Então é dar uma organização e, obviamente, poder recepcionar as escolas de uma forma mais estruturada. Podem se inscrever no Câmara Educa escolas municipais, alunos a partir de 4 anos, escolas estaduais, particulares, faculdades, instituições de cursos profissionalizantes, ONGs e público em geral que tiver interesse. O calendário de visitas é elaborado pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial e também através dos agendamentos. A equipe é responsável por coordenar o relacionamento com os outros setores envolvidos no programa e receber e acompanhar a escola no dia da visita. Nós temos um material lúdico e temos, ao recepcionar essas escolas que já viveram essa experiência aqui, né, uma condição de, por algum tempo, conversar com essas crianças, mostrar a elas um pouco o que é o Poder Legislativo, assim como a Escola de Educação Fundamental, Médio e a Câmara Universitária. Dentro do Câmara Educa, obviamente nesse guarda-chuva, mantém, né, a programação do Parlamento Jovem, que é uma referência já provada, testada, exitosa. A participação a cada ano aumenta, o número de escolas e estudantes que querem participar do Parlamento Jovem. Estamos ampliando também o programa Câmara Universitária
que é fantástico você permitir que estudantes universitários das mais diversas áreas possam vir aqui participar, conhecer o funcionamento da Câmara. Instituições interessadas em participar devem entrar em contato com a Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas pelo telefone 19 o DDD 3736-1402. O número está aqui embaixo da sua tela, 3736-1402. E olha só, o plenarinho da Câmara Municipal recebeu a primeira reunião do ano da Comissão Permanente de Meio Ambiente. O vereador Zé Carlos, presidente da comissão, e os parlamentares membros discutiram e votaram o projeto que acrescenta um artigo à lei do programa Horta Escolar nas instituições de ensino de Campinas. Durante a reunião, os vereadores reforçaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos estudantes. A primeira reunião de 2024 da Comissão Permanente de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Zé Carlos, foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal. Os vereadores Paulo Búfalo e Jorge Schneider, ambos membros da comissão, também estiveram presentes. A reunião teve como objetivo discutir e votar o projeto de lei ordinária número 144 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Silva. A proposta acrescenta o artigo 6º à Lei 14.453, de 23 de outubro de 2012, que trata da criação do programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Campinas. Isso é importante, por quê? Porque nós achamos que é importante as crianças estar mexendo na terra, estar convivendo com os professores, fazendo plantação, arrancando, inclusive para o seu dia a dia, para a sua refeição. Essa lei já existe, é uma lei que incentiva a existência da horta comunitária, porque as crianças precisam entender, precisam compreender a necessidade de nós, primeiro, convivermos em comunidade. Quando você mexe numa horta comunitária, você está pensando naquilo que é bom para todos, não que é bom para si apenas. Isso aí desenvolve o intelecto da criança. É um projeto muito bom e eu dei o parecer favorável porque existe mérito no projeto. De acordo com o artigo, poderão aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em promover a educação ambiental, fazendo a doação de mudas para plantio, adubo e de insumos. Essa questão das hortas escolares, né, faz parte já do projeto pedagógico de muitas escolas aqui na cidade e precisa ser incentivado. Tudo que a Câmara conseguir produzir para poder ajudar e dar retaguarda a esse projeto, eu considero importante. Quero aqui dizer que a Câmara aprova esse projeto com a maior tranquilidade, que eu acho que é aquilo que o vereador Paulo falou. É importantíssimo esse convívio, tanto da comunidade como das crianças na fase de aprendizado aí nas escolas e nas creches nossas. E a gente segue falando aqui sobre o trabalho das comissões, mas agora com a de assuntos para a segurança pública, porque recebeu a diretora do Devisa para discutir a situação da epidemia de dengue aqui em Campinas. Na última quinta-feira, aconteceu a primeira reunião do ano de 2024 da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Major Jaime. Também contou com a participação do vereador Carlinhos Camelô, membro da comissão, além da presença de representantes do Exército, Guarda Municipal, Polícia Militar e Defesa Civil. O encontro teve como objetivo debater sobre a atual situação da epidemia de dengue em Campinas e quais medidas devem ser adotadas para conter o avanço da doença. A reunião recebeu a diretora do Devisa, o Departamento de Vigilância em Saúde Municipal, Andréa Paula Bruno von Zuben, que explicou sobre a doença, transmissora não apenas da dengue, mas também do Zika vírus e da chikungunya. A dengue, né? A gente sempre começa falando assim,
uma vez por semana, vamos olhar se tem mosquito de dengue lá, se tem criadouro da dengue nas nossas casas. E eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque o muito calor, chuva e água parada favorece o aumento do mosquito transmissor dessas doenças. Que a dengue causa na gente, né? Febre, junto com mais 2 sintomas, que pode ser pelo menos 2 sintomas: dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor nos olhos, vômitos, manchas no corpo. Aí vocês podem falar assim para mim, mas uma febre, uma dor de cabeça, será que é uma coisa tão grave assim? Uma febre e uma dor no corpo, gente, é muito grave. E eu queria chamar a atenção para algo muito importante. Quando a gente começa a ter epidemias grandes de dengue, a gente começa a ter muita falta de funcionários. Porque ela é uma doença que você não consegue trabalhar com dengue. Não é que você tá lá com uma dorzinha no corpo. Às vezes, quando a gente está com uma gripe, a gente está com uma dor no corpo, a gente toma um antigripal e vai trabalhar. Mas a dengue não. A dengue, ela dá dores no corpo incapacitantes. A diretora do Devisa também fez uma apresentação sobre os indicadores epidemiológicos atuais e dos últimos anos de Campinas. Eu trouxe uma comparação, tá, gente? O vermelho, tudo que é vermelho são os casos de hoje, desse ano. Tudo que é azul é o casos do ano passado. Vejam as primeiras semanas do ano. A semana 1 é a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro e assim por diante. Vejam quanto está maior que o ano passado. Mas o que mais me impactou aqui no gráfico, que é o próximo que eu vou mostrar, o ano com maior número de casos da história de Campinas foi 2015. Olha como está agora, o vermelho é 2024 e o azul é 2015. A gente já tem mais casos nas semanas que 2015. E esse ano aí a gente teve 65 mil casos. Então a gente está com bastante medo de chegar aí. E a gente precisa da colaboração de todos para isso não acontecer. Durante a reunião, o diretor da Defesa Civil da cidade falou sobre o trabalho que está sendo feito no combate à dengue no município. A nossa atividade de defesa civil, ela tem como eu já disse, tem uma diretriz nacional e estadual. Foi instalado um comitê de operações especiais que amanhã tem reunião no Palácio dos Bandeirantes, que define a integração junto com a saúde do Estado. E aqui em Campinas nós temos um comitê que nós estamos também trabalhando desde 2015, como já foi dito, e que envolve pelo menos 14 secretarias municipais. Então são reuniões constantes para discussão permanente. E é uma grande preocupação. Nós estamos assim, onde que a Defesa Civil essencialmente atua? Principalmente na questão da prevenção, que é o que se pode fazer, e na integração com as diversas secretarias. Membro da comissão, o vereador Carlinhos Camelô fez suas considerações sobre o encontro. Olha, quantas pessoas, quantas forças nós temos aqui, quantas pessoas mobilizaram por causa de um mosquito. O Sidney falou aqui, 80% dos casos são dentro das casas. Então, as pessoas têm sim que se mobilizar e fazer essa luta. Para o presidente da comissão, Major Jaime, uma das principais armas no combate ao mosquito Aedes aegypti é a informação e a conscientização. O assunto é muito relevante e principalmente pelas marcas que nós tivemos em 2014 e 2015. E sendo que esse ano, os primeiros meses ou as primeiras semanas já demonstram números muito próximos do que estava e até mais grave. Então por isso a gente tem que fazer um trabalho conjunto de todas as forças. Então a nossa comissão é de segurança, mas a gente pôde presenciar que todas as instituições de segurança, Exército, a Polícia Militar, a Guarda, a Polícia Civil, todos enfim, podem colaborar, como saíram daqui algumas ideias. A Comissão Permanente da Mulher também realizou a primeira reunião do ano e divulgou a agenda para março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Foi realizada na Câmara de Campinas a primeira reunião ordinária da Comissão da Mulher. O debate, que foi presidido pela vereadora Mariana Conte,
teve como tema Esquenta 8M, Mulheres contra o Golpismo, pelo direito de decidir e existir. Uma preparação aí da nossa agenda do movimento feminista, de Campinas, de São Paulo e do Brasil e do mundo, né? Porque afinal o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que é um dia importante no qual as mulheres, nós tomamos as ruas, levantamos as nossas pautas, nos fortalecemos. Eu acho que é muito importante dizer que nos últimos anos as mulheres protagonizaram uma rebelião imparável no Brasil e no mundo. Participaram também da reunião representantes de associações, entidades e movimentos sociais em defesa da mulher. Tanta luta, né? Estou vendo aqui o título, Esquenta 8M, Mulheres contra o Golpismo pelo direito de decidir e existir. O que a gente está fazendo aqui, se não representar uma pequena fração de todas as companheiras espalhadas por Campinas, por esse país, por esse estado de São Paulo, que nesse momento tão grave de disputa da vida, de enfrentamento ao fascismo, nós temos hoje como uma certeza de que a luta das mulheres é uma luta imprescindível para o equilíbrio social do país, para o equilíbrio do que a gente pode conceber como direitos humanos, como direito das crianças, como direito dos adolescentes, da juventude e da velhice brasileira. No final da reunião, a parlamentar pontuou os próximos eventos que a Comissão da Mulher deve participar. Dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós vamos para a rua no ato unificado, colocar todas as pautas. A Cleusa lembrou aqui do dia 21 de março, que é o dia de combate às desigualdades raciais, às violências, discriminação racial, que está sendo organizada aí a Marcha das Mulheres Negras, que vai ter um encontro no dia 16 de março, e a manifestação do dia 28 de fevereiro agora, a manifestação da Maria Lúcia Petit. O 14 de março é o dia que nós marcamos aí a Justiça por Marielle. Marielle foi assassinada no dia 14 de março, então nós vamos ter eventos também. Ainda estamos na luta por Justiça por Marielle e contra a violência política de gênero, e também a luta em defesa das pessoas PCDs. Nós vamos ter novidades. Meio-dia mais 48 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Rubens Gás, porque ele protocolou um requerimento com o objetivo de obter informações sobre o direito a acompanhante especializado para os alunos com transtorno do espectro autista. O vereador Rubens Gás protocolou o requerimento 236 de 2024, pedindo informações sobre a atribuição de acompanhantes escolares especializados nos casos de comprovada necessidade à pessoa com TEA, matriculadas nas classes comuns de ensino regular. Meu questionamento é um só. Se essas cuidadoras conseguem atender as necessidades das pessoas com o espectro autista. E quero aqui deixar registrado que eu tenho um filho na rede municipal de 4 anos, autista, tenho uma cuidadora, e eu gostaria de saber se a rede municipal tem os profissionais que dê conta de todas as crianças que necessitam. O transtorno do espectro autista é caracterizado pela dificuldade na comunicação e interação social. Por isso é tão importante um acompanhamento pedagógico para que a criança possa desenvolver de acordo com suas necessidades educacionais. Entre os principais benefícios de ter um mediador para a criança no espectro é fornecer suporte para o bem-estar do aluno, potencializando sua independência e autonomia, podendo utilizar estratégias de ensino diferenciadas e recursos adaptados, garantindo que o aluno possa aprender de acordo com suas capacidades individuais. É de extrema necessidade e a relevância é enorme. O que eu vejo e que eu tenho presenciado, né, é que, infelizmente, quem não tem o diagnóstico não tem esse direito.
E nós sabemos que existem muitas crianças que precisam desses cuidados, que não têm um diagnóstico. Então a nossa preocupação vai além disso. Com relação também a essas crianças, como é que a Secretaria de Educação está vendo esse caso e a maneira como eles vão lidar com todas essas crianças. Uma das preocupações do parlamentar é saber também qual é o processo realizado para as contratações desses profissionais. Quais são os critérios que eles usam para que as pessoas possam estar capacitadas para isso, porque se trata de crianças que necessitam de um cuidado muito especial. E olha só, por meio de indicação, o vereador Nelson Osseri solicita ações para a segurança no trânsito perto de escolas na região do Parque da Hípica. O vereador Nelson Osseri protocolou a indicação 1280 de 2024, onde solicita ações para melhoras do trânsito no Parque da Hípica. Ali é um problema antigo, né, que envolve desde a rotatória ali da Decathlon, né, pegando ali um pouquinho da Mackenzie, a rodovia Dom Pedro e depois a região ali das escolas e dos condomínios, né, Notre Dame, Mepelbé e também a comunitária. Essa é a rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, um dos acessos às escolas citadas pelo vereador com problemas de congestionamento de trânsito na entrada e saída dos alunos. O parlamentar esclarece que foi procurado pelos moradores, pais de alunos e comerciantes da região. Vários pais me procuraram, moradores, né, e reclamaram do intenso trânsito e que precisaria ter algum estudo ali para viabilizar. Esse estudo já existe por parte da Prefeitura, da Secretaria de Transporte, e existe também uma contrapartida de um dos empreendimentos que tem ali a responsabilidade de melhorar esse trecho. Fiz uma reunião com alguns pais e também com alguns moradores, né? Foram reuniões ali pontuais, no local, em loco, para a gente verificar, tanto no horário da manhã quanto no horário da tarde, na saída dos alunos. É muito trânsito, acaba congestionando, gerando ali um problema não só para as escolas, né, que tem o problema dos alunos não entrarem no horário adequado, como também a questão de acidentes. Ali tem vários carros que acabam freando, né? Porque um para numa escola, o outro para na outra, o outro está saindo de um condomínio. Então esse estudo está avançado e acredito que esse projeto seja aprovado por parte da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e também Secretaria de Transporte o mais rápido possível. Osseri esclarece que a iniciativa tem como objetivo e prioridade a redução de acidentes e a promoção da segurança no trânsito. Exatamente, para que essa contrapartida possa ser executada e acalmar aquela região lá que o trânsito realmente está muito intenso e prejudica não só as escolas comunitárias, Mepelbé e Notre Dame, como também todos os condomínios residenciais que ali existem. Vereador Cecílio Santos protocola requerimento solicitando à Prefeitura manutenção urgente na Praça de Esportes Dorival Daniel. É Câmara nas ruas. Atendendo às reivindicações da comunidade da Vila Formosa, o vereador Cecílio Santos protocolou a indicação 1671 de 2024, solicitando à Prefeitura urgência na manutenção da Praça de Esportes Dorival Daniel Vetti. Fui procurado pelos moradores que me solicitaram uma intervenção, visto que o espaço era muito frequentado e foi ficando degradado, então os moradores vão se afastando. O que a gente quer? Que a Prefeitura imediatamente faça essa manutenção e possam os moradores aproveitar esse espaço que é tão bonito. Essa é mais uma daquelas praças com academia a céu aberto, piscina, quadra poliesportiva, parquinho infantil. Porém, a falta de manutenção tem preocupado quem utiliza o espaço. É que é uma praça antiga que nós temos aqui, que era para favorecer a população, e hoje nós estamos vendo que está abandonada, a população nem aqui não tem acesso. Então, assim, quando a gente pensa numa praça, é para trazer vida e saúde para o povo, principalmente a classe mais pobre,
a região mais carente. Então nós percebemos que está um pouco um descaso pelo poder público, abandonado. Então, a gente vê um abandono pelo poder público, a gente quer atenção. O abandono deixa com que outras partes da sociedade se domine e toma conta da praça. Estamos abandonados. Os moradores explicam que a falta de segurança também prejudica o lazer da comunidade. Porque não dá, de jeito nenhum. Não tem um segurança. Hoje a praça está limpa porque souberam que nós viemos. Por isso mesmo que a praça está limpa hoje. Porque souberam que nós vinha aqui hoje. Mas isso aqui é um lixo mesmo. Eu fico muito preocupada que esses adolescentes, jovenzinhos, estão aqui participando, porque não tem aonde eles ir, os pais e as mães saem para trabalhar, eles vêm todos para aqui. Isso é um perigo. Eu sou habitante do bairro, tenho uns 40 anos, participo aqui muitíssimos anos. Essa praça está horrorosa, horrorosa mesmo, em todos os pontos que vocês pensarem. Em atitude de exercício, você não pode vir aqui sozinha, que é muito perigoso. Eu fico muito preocupada com essas crianças pequenas que vêm brincar por aqui. O local conta com uma sala de ginástica que não está sendo utilizada pelos moradores. Poderia utilizar completamente, mas está tudo descasso. Não tem ralo, às vezes não tem descarga, papel higiênico, não tem quem cuida, certo? E não tem quem limpa, nem volta nem dentro. Eu acho um descaso da prefeitura fazer isso com essa praça, que é considerada a maior daqui, do bairro. Então está muito jogada as traças, já dizer logo assim. E esses casinhas que estão aí, tá tudo sem telha, juntando sobra de lixo, comida para dengue, a gente cuida de um lado e eles cuidam do outro. Mas a população em si não tem condições de cuidar. Durante a visita do parlamentar, a comunidade pontuou locais específicos que precisam de melhorias. Nada melhor do que ouvi-los. Né? Eles sabem o que eles querem, né? E eles utilizam o espaço desde que esteja em condições. Por isso, nós ouvimos as reivindicações que eles fizeram e sou muito grato por eles estarem participando ativamente, né, desse espaço que é próximo da casa deles e, portanto, eles poderiam estar usando a piscina, poderiam estar usando a quadra poliesportiva, os aparelhos de ginástica e as salas, principalmente as salas, inclusive os banheiros, onde eles entraram e nos mostraram que não tem as luzes, não tem as lâmpadas funcionando e, inclusive, a caixa d'água, que é ainda caixa de amianto. Nós vamos solicitar a substituição. Já foi encaminhado à prefeitura, nós estamos acompanhando a tramitação dessa indicação e vamos também solicitar reunião com o secretário de Esportes e secretário de Serviços Públicos para que agilize esse processo de manutenção, inclusive também a segurança, porque a gente pode observar aqui a necessidade de ter segurança para que dê condição da população vir circular, fazer a prática da ginástica com tranquilidade. Ontem, em partida válida pela 17ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, no duelo do 9º contra o 10º colocado, melhor para os campineiros do Vôlei Renata, que venceram de virada a equipe de Blumenau fora de casa por 3-1, parciais de 21-25, 25-23, 25-21 e 25-19. Estamos acompanhando as imagens do primeiro set, em que os campineiros foram derrotados, mas depois sim, né, a equipe engrenou. Destaques dos campineiros: maior pontuador foi o Adriano com 23 pontos, seguido pelo oposto, o Bruno Lima com 17. Ítalo terminou com 9 pontos, sendo 3 em bloqueios. O Brito, que veio do banco, anotou 4 blocos e 8 pontos no total. E o Maurício Borges, que também saiu do banco de reservas, encerrou o duelo com 7 pontos e marcou 2 aces. Com esta vitória importante, hein? O Renata subiu para a 8ª colocação, está dentro do grupo que se classifica às quartas de final. Restam 5 rodadas para o término desta primeira fase.
Só que o próximo jogo é nesta sexta-feira, 9 horas da noite, contra o líder Cruzeiro, aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. Os ingressos gratuitos já estão à disposição aí. Quem quiser precisa entrar lá no site www.voleirenata.com.br/torcedor, disponível a partir de hoje, terça-feira. Grande jogo, hein? Você que nunca acompanhou uma partida, tente lá, entre no site, porque a concorrência é grande também, sempre lota o ginásio do Taquaral, para você poder acompanhar esta partida que começa às 9 horas da noite, é vôlei em alto nível. E olha só, 13h em ponto, a gente segue aqui com o nosso jornal Câmara Notícia, porque o quadro Na Ponta do Lápis de hoje aborda como as pessoas podem fazer a renegociação dos planos de saúde. Estamos começando mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje é sobre renegociação de planos de saúde. Negociar contratos, especialmente aqueles relacionados à saúde, pode parecer uma tarefa complexa, mas eu vou mostrar que não é. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o professor de Finanças da Faculdade PUC Campinas, Adilson Bassan. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por nos receber aqui, que vai nos explicar como renegociar esses planos, como renegociar os planos de saúde. Professor, primeiro de tudo, antes de mergulhar nas negociações, é essencial a pessoa compreender os termos e as cláusulas do contrato do plano, né? Ok, Rafael, primeiramente agradeço a oportunidade. É importante passar aí para a população, né, algumas situações aí chaves dentro desse contexto. Talvez o primeiro ponto ali quando for contratar um plano de saúde, é conhecer as cláusulas do contrato. Logicamente, nós, como não especialistas da área jurídica, a gente acaba não dando tanta atenção por necessidade de um plano de saúde, mas nós precisamos conhecer. Agora, eu estou aqui com a dificuldade de pagar o meu plano, eu estou com dificuldade financeira, eu preciso sim conhecer o contrato, mas fazer o contato com um advogado, aquele especialista que está diretamente ligado com as questões de plano de saúde. O porquê disso? Alguma coisa ali no contrato pode ser que não seja tão bem interpretado por mim, por você, mas o advogado ele consegue trazer aquela essência para que a dívida ela não sobressaia. E o ponto maior, justamente essas coisas acontecem no momento que eu estou financeiramente abalado, estou necessitando de um plano de saúde para questões de saúde, por exemplo. E você falou que esse pequeno detalhe que a pessoa na hora não pode compreender pode fazer uma total diferença no futuro, né? Sim, uma total diferença. Aquela cláusula que está ali, talvez, nas entrelinhas, que pode ser a chave para isso. De repente, quanto tempo eu fico sem pagar um convênio, por exemplo, e o plano ele corta a minha atuação ali, ou seja, me corta o nosso ponto de benefício. Eu preciso entender isso, e principalmente se eu estiver necessitando ali do plano. Uhum. E professor, a pessoa está com parcelas atrasadas do plano de saúde. Qual que é a melhor forma dela fazer a renegociação dessa dívida? Muito bem, bela pergunta. Rafael, primeiro ponto, eu preciso mergulhar nas minhas finanças, me conhecer. Preciso conhecer muito bem em que momento que eu estou, que circunstâncias que eu estou. Estou devendo, preciso renegociar aquelas parcelas em atraso. Primeiramente, é interessante não esperar que o plano venha até você. Vá até o plano e manifeste esse interesse. Olha, estou com uma abertura aqui, olha, atrasei uma parcela, está indo para a segunda em atraso, por exemplo. O que você pode fazer para que eu não atrase a segunda e possa quitar essa? Cada plano é um plano, então não tem uma receita de bolo. Então, cada plano é um plano, então eu preciso entrar em contato para verificar o que eles podem fazer para me ajudar.
O interessante é sempre estar colocando à disposição, disposto. Eu quero resolver esse problema. Mostrar isso, né? Para que, de fato, o plano possa te atender. Então, informar a empresa sobre a intenção de renegociar a dívida é fundamental. Sim, a intenção sempre é fundamental. Mostrar ali em todo momento que eu quero pagar. Eu estou em situações nesse momento que não me permite fazer isso, mas eu quero pagar. Percebe que tem uma diferença muito grande daquele que vai deixando o plano entra em contato, eu não estou nem aí, olha, se cortar, cortou, por exemplo, né? Não sei se essa é a intenção de alguns, mas perceba, se eu estiver à frente, manifestar, puxa, se precisar levar para uma situação jurídica, mostra que eu tive a intenção, estou com a intenção, e aí eu tenho talvez as melhores condições, por exemplo. E o professor, qual que é a melhor forma para conseguir uma redução dos juros, das multas ou até mesmo descontos? Primeiramente, como comentamos, fazer esse contato com o plano e verificar de fato aí se ele está aberto a essa negociação. Muitos planos pode ser que tenha aí um parcelamento direto com ele, mas com uma multa que está ali dentro, alguns juros que estão ali dentro, por exemplo, para que você possa arcar. O intencional, o melhor seria você pagar sem multas e juros, mas muitas vezes a gente não tem essa condição, o plano ele não permite. Então, possivelmente, eu vá até o mercado. De repente, ver no mercado, por exemplo, um empréstimo, talvez, um financiamento, ali, um crédito pessoal, o mais em conta que eu consigo para poder quitar essas parcelas em atraso. Agora, é importante ressaltar a minha necessidade disso. Será que eu estou necessitando, de fato, manter esse convênio nesse momento, ou eu de repente eu consigo, de repente estar deixando de lado, me recompor financeiramente, primeiramente, para depois verificar no futuro um novo plano, talvez? Então isso é importante pensar, porque eu já estou com parcelas que possam vencer. Vou adquirir novas parcelas com multa, com juros, por exemplo, será que eu terei condição de manter aquilo em dia, ou seja, as parcelas que são vencíveis, e arcar com essa nova dívida, por exemplo? É importante refletir muito bem sobre isso. E o professor, é recomendado parcelar em muitas dívidas, fazer várias parcelas? Vamos pensar no seguinte ponto. É importante que, onde eu estou financeiramente debilitado. Logo, por que não parcelar no máximo possível? Puxa, mas eu acho que eu consigo fazer em 2, em 3, em 4. Mas se é permitido fazer em 12 vezes, por que não fazer e dar uma folga no seu orçamento? Dando essa folga no seu orçamento, se você se recompor financeiramente, você vai pensar em estar quitando. E por que não? Olha, paguei 3 parcelas da minha renegociação, faltam mais 5. Eu tenho esse dinheiro. Faço o contato com o plano, eu quero quitar aquilo, me dê um desconto. Então é importante sempre pensar na sua folga financeira. Não adianta você querer, por desespero, parcelar e não conseguir cumprir. Vai dando uma bola de neve, por exemplo. Igual o senhor falou, no começo, é importante a pessoa sentar, ver o orçamento que você tem para ver se realmente tem condição de fazer a renegociação, de arcar com a dívida, né? Claro, vale ressaltar que com a pandemia que aconteceu, muitas pessoas tiveram aí a circunstância do seu trabalho, né? Ou seja, demissões, não conseguiu arcar com o plano de saúde e tomaram uma decisão. Logicamente, isso vai de cada pessoa, família a família, em desistir do plano para não ter aquela bola de neve financeiramente e começar daquele momento a analisar, será que eu consigo pagar um plano mais à frente? É importante me conhecer. Logicamente, a gente está falando de um aspecto mais geral. Cada família vai saber da sua necessidade e a necessidade, de fato, é a saúde. Eu estou em tratamento. Se eu estou em tratamento, por exemplo, e minhas parcelas estão em atraso, eu preciso movimentar o máximo para que o plano não bloqueie a minha utilização e eu possa seguir com o meu tratamento. Se eu não conseguir seguir com o tratamento e de repente vier a adoecer mais ainda, eu posso ter situações mais lamentáveis. E o professor, pagar as dívidas do plano com cartão de crédito é viável ou não?
Porque você vai estar tendo mais juros ainda, né? Exato. E aí a gente começa a refletir. Não é tão aconselhado fazer isso, mas muitos planos eles aceitam. É uma forma mais rápida de você liquidar aquela dívida, ou seja, renegociar aquela dívida. Mais uma vez a gente tem que pensar na sua necessidade. Eu estou em tratamento? Se eu estou em tratamento, eu não posso sair daquele tratamento, talvez uma alternativa é o cartão de crédito. E aí eu vou parcelar em 10, 12 vezes, por exemplo. É uma forma mais rápida, porque aquilo vai estar já vinculado com o financeiro do próprio plano. Logicamente, se eu for analisar qual o juro do cartão de crédito, eu consigo um juro num crédito bancário, por exemplo, com um juro menor? Faço essa análise, se for o caso, eu vou ver a necessidade que eu tenho com juros menor para poder estar quitando o que eu tenho em atraso. E, professor, para tentar abaixar a dívida, é recomendado a pessoa trocar de plano de saúde na operadora por um plano mais baixo? Isso é viável ou não? O que seria o ideal? Sim, é muito viável e é algo bastante interessante. Não só no primeiro momento mudar de operadora, mas se eu estou renegociando aquilo que eu estou devendo, faço aí uma proposta para a operadora, peço para ela fazer o que se chama de downgrade, ou seja, diminuir o aspecto do seu próprio plano e verificar como que vai ser as parcelas futuras sem atrapalhar se eu estiver em tratamento ou não. Se eu não estou em tratamento, mas eu quero manter o plano por emergências, por exemplo, né? Eu consigo estar fazendo isso e as coisas vão seguir. Faço minha negociação, diminuo o valor da minha parcela e continuo pagando a negociação junto ao plano. Mas é um ponto bastante interessante. Você, até o plano, comentar, olha, estou pensando em migrar para outra operadora porque não estou conseguindo, de fato, manter aqui. Não tem como fazer essa migração? Sim, tem toda uma burocracia para fazer isso, né? Mas tem como ser feito, sim. E aí, de repente, abre uma brecha numa negociação melhor, por exemplo. O que vale ressaltar que a primeira reflexão sempre é qual a minha necessidade? A necessidade daquela família, por exemplo. Que muitas vezes nós estamos aí com situações de doença, desesperados, e a gente vai tentando resolver situações, até pagando juros maiores, por exemplo, para que o tratamento não venha a ser cancelado. Por isso, vamos nos remeter àquela sua primeira pergunta. Na dúvida, no desespero, não faça nada. Procure um especialista da área. Um advogado vai te auxiliar com isso, com certeza. E o professor estava vendo que, segundo os dados da Associação Brasileira de Planos de Saúde, neste ano de 2024, os planos de saúde estão mais caros, podem ter um aumento de quase 9%. E por isso que é necessário as famílias, a população estar com as contas em dias para arcar certinho com o plano de saúde, né, professor? Exato. E a gente começa a remeter, olha, não só plano de saúde, a gente tem vários elementos que têm o seu aumento. Se nós pegarmos aí desde a pandemia, teve aumento, né, consistente no plano de saúde pela utilização do próprio plano. E nós precisamos estar bastante ciente nisso também. O plano aumenta por procura. Se um grande coletivo, por exemplo, busca o profissional da área médica, busca fazer exame por necessidade e não por simplesmente, olha, eu estou indo ali, estou fazendo determinado exame por fazer, por exemplo, as coisas podem ter um impacto menor. Então nós precisamos sim ter e conhecer as nossas finanças e esperar sempre que o aumento ele vem. Não só de plano de saúde, principalmente medicamento, que tem aí o seu aumento pelo menos uma vez no ano, né? Então nós precisamos estar bem financeiramente, sim. Se eu estou bem financeiramente, até a minha condição de saúde pode ser que esteja também melhor, né? É isso então. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter explicado para o pessoal de casa as melhores formas e como o pessoal faz para fazer a renegociação do plano de saúde, viu? Eu que agradeço, Rafael, e deixando algo bastante importante, que saúde não tem preço, mas tem custo, tem gasto, e o planejamento financeiro nas nossas famílias então é importante. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu?
E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook da TV Câmara Campinas e de acompanhar toda a nossa programação no nosso YouTube TV Câmara Campinas. Muito obrigado e até a próxima, no próximo quadro Na Ponta do Lápis. Mais 15 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Chegou a hora de você conhecer os pets das ONGs e dos protetores parceiros que estão para adoção. A partir de agora é o nosso quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana. A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 5 focinhos esperando por um lar. Lua já é veterana aqui no Adote. Ela foi adotada por 3 vezes, mas infelizmente devolvida. Lua é uma filhotona de 1 ano, castrada e vacinada. Esse cachorrinho charmoso é o Ted, um filhote de 3 meses, já vacinado com a primeira dose de imunizante, muito lindo, brincalhão e deve ficar no máximo de porte médio. Lili é uma caramelo de 6 meses, castrada, vacinada. Lili é mais conhecida como a famosa come-dorme. Basta comer ração que desmaia de sono. Apesar do apelido, ela é uma excelente companhia para passeios com guia. Luca tem 1 ano, castrado e vacinado. Ele é um vira-lata amoroso, brincalhão e muito querido. Teca tem 1 ano, castrada e vacinada. Ela é uma lady, charmosa e muito tranquila. Teca está aguardando uma família para dar muito amor e carinho. Os protetores independentes também têm bichinhos esperando por uma família. Bento é um gato mansinho e carinhoso, tem 8 meses, castrado e com os exames de FIV e FeLV negativo. Também está vermifugado e despulgado. A protetora se compromete a levar o Bento até outras cidades da região. A exigência essencial é que a casa do adotante seja apartamento telado ou casa sem acesso à rua. Entre em contato pelo número disponível na tela. Kiara é uma vira-lata de pelagem curta, preta com manchas brancas. Ela é vacinada e castrada. Está prontinha para um lar cheio de amor e carinho. Kiara ama ter companhia, mas só a de humanos. Kiara nasceu para ser filha única. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem 3 bichinhos aguardando por um lar. Lucy é uma gatinha com cara de sapeca, brincalhona e muito boazinha. Lucy está castrada e sob os cuidados do DPBEA. Isis é uma gatinha que foi abandonada na porta do DPBEA em uma caixa de papelão e está tendo todos os cuidados e carinhos, até que uma família a encontre. Luizinho é um caramelo de pelagem curta e de 2 cores. Ele foi resgatado e hoje aguarda por uma adoção. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos.
Neste momento, 32 graus aqui em Campinas, faz muito calor, tempo abafado, mas a nebulosidade se faz presente, então esta combinação pode trazer chuva para o fim da tarde. Para amanhã, quarta-feira, segue essa tendência de calor, sol aparecendo durante todo o dia entre nuvens e com possibilidade de chuva para o fim da tarde, aquele dia típico de verão que a gente já conhece. Sobre as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, mínima de 22 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, tem reunião solene com entrega da medalha Arautos da Paz para o Suquio Marricari, a autoria da mesa diretora, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Te espero, hein? Tchau, tchau.